O setor de energia tem enormes desafios para os próximos anos. A descoberta do pré-sal deu uma guinada importante na política petrolífera, tanto do país quanto do Estado, e deu ao gás natural papel de destaque na geração de uma matriz energética limpa. No programa de hoje, nosso foco vai para essa agenda energética e o papel e os desafios para aumentar a inserção do gás natural na produção de energia do nosso Estado. No final do ano passado, a Associação Brasileira de Estudos em Energia, a B3E, reuniu especialistas e profissionais ligados ao setor para discutir os desafios da política energética nos próximos 4 anos. Hoje, aqui no estúdio, conversamos com Edmar Almeida, coordenador da área de energia do Instituto de Economia da UFRJ, com o deputado Luiz Paulo e com o Hernani Teixeira, superintendente da área de pesquisa e acompanhamento do BNDES. Nossa reportagem acompanhou o seminário da B3E e conversou com o professor Edmilson Santos. Vamos ver. O gás exigiria uma articulação política e uma coerência dos agentes envolvidos que não existe. Então, como o ambiente, nem político, nem econômico, parece ser muito favorável para você construir essa coesão de ideias e essa visão de mundo convergente, eu acho que a agenda não existe. O Rio de Janeiro é um caso excepcional. Um gás é um estado produtor há muitos anos, com disponibilidade de gás há muitos anos, com uma cultura de gás que vem desde o Barão de Mauá, o que não existe no resto do Brasil, essa cultura de gás. Então é um caso ótimo. Nesse mesmo caso ótimo, começa que apenas 14%, por exemplo, dos consumidores de residências têm acesso ao gás. A maioria dos consumidores, não, mesmo nesse estado ótimo, não tem acesso ao gás natural. Segundo, mesmo nas regiões super consolidadas, Copacabana, Ipanema, onde o gás está lá, você ainda vê o que? Ar-condicionado tudo elétrico. Você ainda vê o que? Geladeiras ali dentro em hotéis barulhentas e inconfortáveis e é tudo elétrico. Quer dizer, mesmo nesse ambiente super favorável, aquela cultura de que o gás é feito para produzir calor e substituir a eletricidade, não existe. E nesse ambiente favorável é onde realmente fez sentido construir termoelétricas. Mas para alimentar o quê? Aquela eletricidade que já não deveria estar mais lá. O gás já deveria ter ocupado esse espaço, né? Então, mesmo nesse ambiente super favorável, nós não consolidamos uma política de gás. Ainda não há uma política de gás. O gás carioca é aquele gás mais difícil para guardar, então é ele que está sendo usado. Mas quando a gente vê o que está acontecendo já na Bacia de Santos e na parte lá de Santos mesmo, de Caraguatatuba, os campos estão parados. E no Espírito Santo, quanto se investiu e está tudo parado, ocioso. E nós estamos devagarinho guardando o gás da Bolívia lá na Bolívia. Então já há um tsunami de gás. O gás que existe, nós já não sabemos o que fazer com ele. O nosso gás é o gás mais caro, né? É o gás de águas profundas, o gás complicado, o gás sem logística, então é o gás mais caro. Então, o nosso gás não é exportável facilmente. Então, como é que nós vamos mudar a cultura aqui? Mas veja lá, não é trivial, porque quando a gente olha as políticas das empresas, grandes empresas e do governo, o que a gente quer? Mais refinarias no Brasil. A gente quer o Comperj, a gente quer as grandes refinarias do Nordeste, a gente quer a Angra 3, a gente quer os concorrentes do gás. Então, hoje não há um mercado consolidado e, olhando para o futuro, todo mundo quer aquilo que não deveria estar lá, porque eles serão substitutos do gás. Só quando isso se transformar num grande escândalo, aí talvez comecem as políticas públicas a olhar porque aí vai ficar esquisito, um país que se diz verde, queimando o gás dessa forma. Aí começaremos a pensar seriamente no assunto. Edmar, o que mais, além dessa questão do gás, foi discutido no evento em dezembro do ano passado? A questão da energia em geral, né? Então a gente discutiu qual que seria a agenda de política energética no próximo governo, ou nesse governo que está se iniciando, no setor de petróleo, no setor de gás, eletricidade e biocombustíveis, né? Então, quer dizer, eu acho que existe uma agenda muito ampla. No setor de petróleo, nós temos aí uma nova lei que acaba de ser aprovada e cria novas instituições, que criam um novo tipo de contrato para concessão, para outorgar aí os blocos de petróleo. Então, a implementação disso por si só vai ser um grande desafio, né?
sem contar os investimentos já programados. Então, o setor de petróleo tem uma agenda muito desafiadora. No setor de gás, o professor Edmilson deixou claro, né? É necessário começar do zero, né? Porque a política que está colocada, o que foi desenhada nos governos anteriores, ela não dá conta para o novo contexto de gás natural, que é de uma oferta crescente, de um gás, de muito gás e que tem um custo elevado. Deputado, o professor falou sobre um tsunami de gás. Isso exige uma nova visão também sobre a política que A primeira questão, que tinha que ser uma política de Estado e não de governo, é a política energética. O que o professor Edmilson quis deixar bastante claro, que nós temos gás à vontade, né? As reservas aumentaram sobremaneira com as novas descobertas do pré-sal. A Petrobras queima, né, nos seus poços um absurdo de gás. Em outubro a dezembro de 2009, chegou a queimar 12 milhões de metros cúbicos por dia. Você veja a quantidade de gás que estava sendo jogado fora e a quantidade de ICMS que nós estamos perdendo, né? Então, sem essa política energética clara, focando a produção a partir do gás, né, você fica sempre manco. Porque se você fala de um gás a preço que está para gerar nas termoelétricas, o consumidor final paga um preço muito maior do que a energia que venha das hidroelétricas, né? Então a termoelétrica entra em ação para suprir as crises de energia hidráulica, né? E ao mesmo tempo vai onerar a conta do consumidor, né? E como o professor Edmilson falou, essa termoelétrica gera uma energia, mas os equipamentos todos que vão consumir essa energia são gerados a energia elétrica, não a energia derivada somente do gás. Então essa política energética é que pode, de fato, nos dar uma garantia de futuro. Então, o que tem que ter o Brasil e o Estado do Rio de Janeiro? A certeza de um volume de entrega e preço competitivo. No fundo, o preço também do gás é decisivo para que ele seja o combustível energético alternativo. Hernani, o petróleo tem sido o principal motor de investimentos do Brasil. O que tem previsto de investimentos do BNDES em relação ao Rio de Janeiro, especificamente? O petróleo quando a gente olha, digamos, nos últimos 30 anos e nos próximos 30 anos, a grande mudança estrutural na economia brasileira, né? Para quem lembrar, nos anos 70 a gente importava 80% do petróleo que a gente consumia. Hoje a gente é, eventualmente, marginalmente exportador. Isso significou que houve um enorme investimento ao longo desses últimos anos, dos últimos 30 anos, em prospecção, em desenvolvimento e assim por diante. O pré-sal entra nisso, ampliando esse processo ainda mais. Quer dizer, o Brasil se a gente usar os dados do governo americano, a principal fronteira de expansão da produção de petróleo no mundo entre 2008 e 2030. Simplesmente isso. Quer dizer, vai ser mais do que o Iraque, que é o segundo maior. Isso significa o seguinte, tem um monte de investimento para fazer. Hoje, nos nossos levantamentos para os próximos 4 anos, só a parte de refino, quer dizer, downstream e upstream, no levantamento nosso que cobre, digamos, 65% da indústria, 100% da infraestrutura, o petróleo representa 30% de todo o investimento que vai ser feito, que a gente cobre, né? Energia representa 52%. Quer dizer, o grande motor do investimento brasileiro nos próximos 4 anos é isso. Tem uma série de projetos importantes no Rio de Janeiro, grandes para isso, quer dizer, além da parte de exploração e produção de alto mar, eu citaria o Comperj, algumas termoelétricas, tem também, digamos, estaleiros novos, não só a montagem, digamos, a modernização dos estaleiros existentes, mas novos estaleiros na área mais próxima de Campos e assim por diante.
Agora, tem uma coisa que eu acho que é uma oportunidade que talvez a gente não esteja conseguindo ainda no Brasil trazer o fruto desse investimento para a população brasileira, que é o grande investimento do ponto de vista de geração de tecnologia, geração de emprego, geração de renda, está na produção de equipamentos, na produção de tecnologia para o desenvolvimento. O petróleo em si é pouca gente lá no meio sei lá de onde, do mar, e não é digamos, a grande riqueza está na extração e na produção. Hoje, a despeito, é claro que o investimento subiu muito, as empresas estão lotadas, mas certamente a gente está muito aquém do que a gente poderia estar no Brasil hoje, suprindo localmente serviços, suprindo localmente equipamentos, peças, partes. Existem vários problemas nessa área, historicamente, há 10 anos algumas coisas se arrastam, mas tendo em vista o que tem pela frente, é uma preocupação que a gente tem que ter no ar. O Rio de Janeiro, pela locação dele, o local em que ele está, é um lugar que tem uma vantagem locacional, que também não está sendo, do meu ponto de vista, apropriada ou utilizada em seu potencial. Há incentivos para o consumo de gás no Estado? A gente vai saber no próximo bloco. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. Professor Edmar, o senhor queria comentar aí, continuar o bloco anterior, vamos lá. Uma das consequências dessa grande expansão da indústria do petróleo é o tsunami de gás que poderá vir disso, foi já mencionado pelo professor Edmilson. É verdade, há uma previsão de um aumento grande da oferta de gás. E nesse momento não há uma política estabelecida para dar conta desse gás. Não há uma política, e mesmo as políticas anteriores, né, elas tiveram grandes problemas. A gente viveu nos últimos 5, 6 anos momentos de super oferta seguidos de momentos de grande escassez de gás, inclusive uma escassez no Rio, um racionamento temporário que aconteceu no Rio de Janeiro, como já foi explicado pelo deputado. Então, o que acontece? Isso se deve, primeiro, a um fato da política do gás atual, dá um papel muito difícil de ser cumprido pelo gás natural na indústria elétrica. Ou seja, ao fornecer gás para as termoelétricas, você, de certa forma, desorganiza a indústria do gás. Porque as termoelétricas, você nunca sabe quando elas serão utilizadas. Então, num determinado ano, ela pode utilizar muito. Pode ficar 2 anos sem utilizar, porque chove muito, porque a economia não cresce como previsto. E, de certa forma, então, isso cria o quê? Em alguns momentos, sobra gás. Em outros momentos, tem escassez de gás. Enquanto esse problema não for resolvido de alguma maneira, vai ser difícil você ter uma política para o setor. Porque os consumidores que não estão no setor elétrico, eles querem previsibilidade da oferta para poder realizar seus investimentos. Ninguém vai converter seus equipamentos se não tiver uma certeza de que aquele energético vai estar lá disponível de forma segura e com preços atrativos. Uhum. Né? Inclusive os preços hoje, que estão muito elevados do gás, é verdade, se devem aos contratos que foram feitos durante o período de escassez lá de 2 anos atrás. Então, a política, às vezes, as decisões são tomadas num momento em que falta gás e um contrato é assinado por 10 anos. Para você expandir a oferta de gás residencial, GNV, você tem que expandir a rede. Exato. Né? Para você expandir a rede, a empresa que cuida dessa rede, ela tem que ter um contrato, né, de recebimento firme para poder fazer a expansão da rede e investir em expansão da rede. Esse contrato da SEG, né, que foi discutido aqui na Assembleia, era um contrato, se não foi revisto, limitado, porque foi feito exatamente no período da grande crise de 2, 3 anos 2007. atrás. Então, a oferta firme de gás para a SEG tem que ser muito ampliada. Ampliada e com um preço mais acessível, né? Para que essa rede se expanda e comece a haver a cultura de utilização do GNV. Porque se você comprar uma bala grande de GLP, o botijão do menor,
nos municípios do interior, os menores devem estar na ordem de 70, 80 reais, que gerou uma outra indústria controlada pela milícia, que é a indústria da distribuição do gás, para ver como é que é rentável, e as balas maiores estão 150. Né? Como é que a população suporta esses preços? Sem mudar essa cultura, né, fica difícil. Como é que muda? Né? Oferta mais abundante e preço mais reduzido. O mesmo raciocínio tem que valer para a produção industrial. Né? Porque, claro, se o parque industrial tem uma oferta firme de gás a preço competitivo com a energia elétrica e ambientalmente melhor, ele vai optar pelo gás. Se não, ele fica na energia elétrica. Outra questão, as termoelétricas, quando entram, né, é repassado para o consumidor o acréscimo de tarifa. A tarifa é ponderada, a hidrelétrica com a termoelétrica. E as contas sobem. Então, o gás passa a ser, né, o malfeitor e não o benfeitor. Nessa crise de 3 anos atrás, pelo cúmulo do que pareça, tinha uma termo aqui em Santa Cruz que é gerada a diesel. Ela não foi ligada porque aquele diesel seria mais caro para a Petrobras. Aí ligaram o gás e preferiram, com isso, fazer o racionamento para o parque industrial e para o parque doméstico. Né? Então, falta esse equilíbrio no se ditar a política energética. E quem tem que ditar a política energética do Brasil não é a Petrobras. A Petrobras tem que ser um instrumento dessa política energética. E outra questão para o nosso Estado, complicada, é que esse petróleo pode ser a salvação ou o cemitério do Estado do Rio de Janeiro. Eu, antes de vir para cá, eu estava olhando uma série histórica que eu andei produzindo, e eu peguei a relação do ICMS em relação ao PIB do Estado. Entre 95 e 2002, aproximadamente, o ICMS era 6,5% do PIB. 6,5%. Em 2008, esse ICMS em relação ao PIB já estava na ordem de 4,5%, 4,8%. Das duas, uma. Ou nós não estamos... o ICMS já não está mais crescendo com a força que devia, ou o PIB está sendo alavancado muito acima do ICMS. E, em contrapartida, de 2001 para cá, a arrecadação do royalties da participação especial, que é depois da lei dos royalties, e da lei das PEs, que entrou em vigor em 99, trouxe essa arrecadação de royalties de participação especial muito para cima. Está na ordem hoje de 6 bilhões por ano. Né? Então você fica dependente, né, só desse tipo de atividade. Né? Então essa é uma questão de reflexão. E eu acho que ele tem razão, a gente tem que aproveitar e desenvolver o nosso parque industrial, o nosso parque tecnológico. Né? O polo metal mecânico do Médio Paraíba, né, tem que ser exponenciado. Né? E agora nós estamos vivendo um grave problema, que foi a catástrofe na região serrana. Porque esse segundo polo metal mecânico que nós tínhamos era a região de Friburgo, que está fortemente afetada. Então, a expectativa da produção industrial para 2011 estava muito, muito otimista. Os dados que a Firjan revelou foram profundamente otimistas. Então, o que eu estou querendo mostrar é o seguinte: a política energética, que tem que ser política de Estado, né, a política industrial vai caminhar junto. Se você não tem uma política energética, a política industrial se perde também no meio do caminho. E os investimentos, como ele relatou aqui, do BNDES em termos de geração de energia, é 50% do financiamento do BNDES. Não, da economia feita um todo. Mais grave ainda, quer dizer, mais forte ainda. Brasil é energia pura. Energia pura. Então, todas as outras matrizes produtivas vão estar
dependentes dessa matriz energética, né? No próximo bloco, nós vamos falar sobre o novo marco regulatório do petróleo e sobre a lei do gás. A gente volta já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Antes de recomeçar o nosso debate, vamos ouvir o que disse o especialista Patrick Pluen. Foi uma decisão do governo, do Congresso, considerando todas as descobertas enormes do pré-sal, de estabelecer um novo marco regulatório. Bom, contrato de partilha de produção, não vou entrar em detalhe, existe em outra parte do mundo, em si acho que não é problema. O risco que eu vejo é mais a complexidade dos atores, porque antes tinha a companhia e a ANP. Era simples, transparente e foi reconhecido assim no mundo inteiro. Agora pode ter risco de complexidade com o envolvimento do Ministério de Minas e Energia, da ANP, que vai continuar o seu papel fiscalizador, também a PPSA, a Petróleo Pré-Sal, que vai ter um papel de gestão dos contratos, e a Petrobras, que vai ser a operadora única. Pode ter uma redundância de papéis que pode complexificar o processo. É um risco, pode ser evitado, claro. Pegando um pouco do que a gente falou nos blocos anteriores e inserindo esse tema do marco regulatório, ainda assim a gente deixa o gás à margem dessa discussão, né? O gás nosso, ele é um gás associado ao petróleo. Necessário obrigatoriamente, quando você tira o óleo, o gás vem junto. Ou você o aproveita, ou você vai queimá-lo. Esse novo marco regulatório pode vir a ser um sucesso, mas por hora ele é bastante temerário, por duas vertentes. A primeira, o sistema de concessão, que é o sistema que vigiu, ele, quando se iniciou, a Petrobras produzia na ordem de 500 mil barris de petróleo por dia. Em 10 anos de concessão, essa produção duplicou. Logo, esse esquema Petrobras, agência, parceria da Petrobras com outras concessionárias, funcionou, os investimentos vieram. Agora, no sistema do pré-sal, vai ser adotado a partilha, mas os poços em exploração continuarão sob o regime de concessão. Então, nós vamos ter um mix de sistemas, de marcos regulatórios. E eu, particularmente, não acredito, pela experiência histórica do Brasil, que essas outras corporações que serão criadas realmente colocarão a Petrobras nos trilhos. Então, eu tenho receio sobre o sucesso desse marco regulatório. Eu concordo contigo quando você está dizendo que o regime de concessão foi muito bem sucedido, e foi mesmo. O regime de concessão é um regime muito poderoso porque ele dá o prêmio, ou seja, a descoberta do petróleo, integralmente às empresas. E elas têm um controle sobre produção, sobre venda, sobre exportação. Entretanto, quando você descobre, eu vou usar aqui uma expressão, um mar de petróleo, como é uma coisa do pré-sal, é uma riqueza grande, até certo ponto, grande demais para a economia brasileira. Então, se você deixa isso integralmente na mão das empresas, você perde o comando econômico que o governo tem que ter sobre fluxos de câmbio, sobre fluxos de investimento, sobre impacto fiscal. Por quê? Porque a decisão de produção é da empresa, não é do Estado. Então, do meu ponto de vista, a mudança no regime foi muito importante. Por quê? Porque ela, de alguma maneira, vai dar ela norteia qual é o impacto, e ela permite ajustar o impacto fiscal que esse regime vai dar, do ponto de vista do Brasil. Ninguém quer um país, digamos, que o petróleo seja como é que a gente diz? Tem um ditado que diz que o petróleo é uma bênção, mas pode ser uma praga. Tem vários exemplos de praga disso. Os europeus, em particular os noruegueses, trabalharam muito bem isso. Mas é um país de 4, 5 milhões de habitantes. Nós somos 170, então é mais complicado ainda.
Então, o novo regime, do meu ponto de vista, ele lida bastante bem com isso, do ponto de vista de regular a relação do Estado com o investimento do petróleo, criando barreiras para que o choque desse petróleo, dessa economia do petróleo, sobre o restante da economia brasileira, em termos de câmbio, seja minimizado e que esse recurso possa ir para a área social. Então, não ter permitido o sistema de concessão e não ter adotado um regime de monopólio de empresa, como era, que muitos países são, do meu ponto de vista, foi um avanço, tendo em vista o sucesso que o regime de concessão fez. Mas lidar com o tamanho do que tem por aí com o regime de concessão seria, do meu ponto de vista, muito temerário quando você pensa no impacto que isso tem na economia a longo prazo. Nós tínhamos a política de petróleo e gás no Brasil ditada pela Petrobras. Historicamente, isso é até compreensível, dado o papel monopolista que a empresa teve durante quase meio século, né? E eu acredito que o que está acontecendo agora, tanto no setor de petróleo quanto no setor de gás, é uma transição para um cenário onde o governo federal, né, vai ter que tomar uma posição de liderança no setor de petróleo e gás. Quer dizer, há dúvida se ele vai conseguir fazer isso, mas é evidente que nesse cenário de produção de petróleo, saindo para a produção de 4 milhões, 5 milhões de barris, é impossível que o governo federal, quer dizer, não vai dar certo se o governo federal não tiver uma política industrial, uma política fiscal, uma política, coordenar as outras políticas públicas para viabilizar a gente sair de um país que é agora autossuficiente para um grande exportador, né? Você tem até a questão geopolítica, o Itamaraty envolvendo nisso, quer dizer, o Estado federal, quer dizer, o governo brasileiro vai ter que se posicionar, adotar diretrizes, dizer o que ele quer fazer com o petróleo e com o gás. Quer dizer, o gás, se não for feito também uma política, a Petrobras sozinha, ela já mostrou que ela tem dificuldade de coordenar, porque ela não toma as decisões, ela não é autônoma em algumas questões. Por exemplo, a Petrobras pode até pensar o que fazer com gás, mas ela não consegue pensar o que fazer com o setor elétrico, porque o setor elétrico é muito mais complexo, envolve 60 empresas, você tem aí grandes empresas também. A Petrobras é só mais um ator dentro do setor elétrico e o governo federal atua muito no setor elétrico, fazendo políticas. Então, quando a Petrobras faz política para o setor de gás, estabelece estratégias de desenvolvimento desse setor, que entra em conflito com a política do setor elétrico, aquilo tudo dá errado, inclusive trazendo prejuízo para a própria Petrobras. Que, aliás, deputado, outro dia eu tive a curiosidade de ver na contabilidade da Petrobras quanto dinheiro ela ganhou nos últimos anos com gás, né? Ela fazia política, eu quero ver qual resultado ela teve disso. Um prejuízo tremendo. Em 10 anos, a Petrobras perdeu uns 5 bilhões de reais com gás, porque não deu certo as políticas da Petrobras. Porque muitas vezes o que ela planejava para o setor acabava sendo atropelado por outras questões que vêm de fora do setor de gás, né? Então, é necessário que o governo federal tenha uma política para esse setor. A questão é, será que ele vai conseguir? Então, essa é uma dúvida que está levantada aí. Mas eu acho que na questão do marco regulatório, e quando você sai do sistema de concessão para partilha, a Petrobras é uma empresa de economia, uma empresa aberta, que tem ações na Bolsa de Valores de Nova York, que tem que satisfação a dar a seus acionistas, que tem que dar resultado positivo. Ela não é uma estatal na expressão pura da palavra. Então ela tem compromisso com resultados. E ela foca aqueles produtos que dá maior resultado para ela. E quem dá maior resultado para a Petrobras é o petróleo, não é o gás. Fazendo uma caricatura, é como o petróleo e o gás fosse um cachorro muito bonito, mas o gás é o rabinho que está cortado, que está abanando, apontando, eu existo. Né? Quem tem que ditar essa política é o governo, é o Estado que tem que ditar essa política. Nem que ele tenha que subsidiar. E a Petrobras tem que agir de acordo com essa política, né? Então, enquanto também não organiza isso, o sistema de partilha
fica difícil. Fica, na verdade, nebuloso como vai ser na prática tudo isso que está sendo pensado. Pelo que eu tenho percebido assim, no que a gente está conversando, e a preocupação que o Patrick trouxe para a discussão é justamente essa. Como é que isso vai se dar na prática? Porque quando o Hernani coloca, pô, lá na Dinamarca foi um sucesso. Lá é Dinamarca, pô. É do tamanho do Sergipe com Alagoas, pô. Com a cultura do dinamarquês. Aqui não é a Dinamarca, aqui é o Brasil, né? É outra história, é outro, mas é outra ambiência. Você não tem muitos exemplos de países que eu... Quer dizer, uma vez eu tinha um amigo que também trabalhava em petróleo, quer dizer, petróleo só dá no lugar errado, fundo do mar, debaixo da calota polar, no meio do deserto, tá certo? Quer dizer, não dá em lugares... No meio da Amazônia. E às vezes dá nos países também. Eu já fui a vários países errados. Aí o você certo, vai lá, é uma complicação a estrutura social política. Eu acho que hoje nós temos no Brasil um país com futuro, um país democrático, um país que está fazendo um processo de inclusão social assim, notável do ponto de vista mundial, distribuição da riqueza está acontecendo, tá certo? O que a gente não pode perder é essa noção de rumo, porque o petróleo tem que entrar nessa trajetória e não bloquear ela, permitir que esse processo de alguma maneira descontinue isso. Eu vejo a coisa da partilha muito importante, por quê? Porque a gente já está sentindo hoje o problema da globalização. O câmbio está afetando a indústria brasileira, o emprego está indo muito bem, obrigado, mas, poxa, o que a gente está olhando para frente? A gente tem que pensar uma série de coisas, tem que aumentar a educação das pessoas que estão aí. Quer dizer, tem uma agenda onde você pegar esse petróleo e puder controlá-lo macroeconomicamente para que ele não afete negativamente, você pode usar os recursos desses para acelerar o processo que está aí. Vamos falar sobre esse modelo, na verdade, de Estado que a gente precisa, justamente para dar conta de tudo isso no próximo bloco. Não sai daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. A gente se despediu no bloco anterior falando da necessidade que, na verdade, o que a gente está observando aqui na discussão de política energética é que é preciso pensar o Estado, né? Como o governo se articula para poder dar conta dessa agenda que é complexa, enfim, e extensa aí para os próximos 4 anos. Eu queria retomar a discussão a partir desse ponto. O grande desafio do que o governo brasileiro tem pela frente é criar uma capacidade de coordenação institucional também nesses setores, né? De gás e petróleo. Porque o governo ele tem feito políticas bastante complexas, bastante bem sucedidas no setor elétrico, por exemplo, né? O governo coordena e estabelece diretrizes e busca consenso num setor de grande complexidade, quando ele quer. O governo brasileiro, por exemplo, desenvolveu um programa muito bem sucedido no setor de biocombustíveis, etanol e agora biodiesel, né? Inclusive com o envolvimento da própria Petrobras, mas havia vontade política de, vamos dizer, estabelecer políticas públicas para aquele setor e se priorizou a intervenção nesse setor, coordenando as suas políticas, coordenando as instituições que estavam envolvidas nesses setores. O que o desafio que eu acho é fazer isso também para o setor de gás e petróleo, né? É evidente que ali nós temos uma grande assimetria de poder, porque você tem a Petrobras que é uma empresa muito poderosa, né? Então a ideia de você ter uma submissão da Petrobras ao governo é uma ideia um pouco, vamos dizer, difícil de acreditar. Mas não se trata disso. A ideia não é submeter ninguém, né? Mas a ideia é buscar consensos e estabelecer diretrizes de forma a dar horizontes para a indústria. Tem que se definir qual é a matriz energética que o Brasil quer, né? E cada setor de produção de energia tem um peso nessa matriz energética. Tem metas a atingir, tem ofertas firmes de produto para ofertar e tem que ter também preços competitivos para colocar no mercado. Essa coordenação, que é uma coordenação de Estado, é que compete à União fazê-lo. E cada ente produtor cuida das suas metas, que tem que atingir dentro das propostas que o governo está coordenando. Essa que tem que ser a política energética. E não cada um fazer o que quer, ou você vê um setor dissociado do outro.
porque isso tudo se interliga. É verdade. E você tem que ter essa visão do todo. Essa visão do todo, no meu entendimento, é o que está faltando para o nosso país, que tem uma cultura histórica da matriz energética ser hidráulica, isto é, vir através das represas, etc, etc. Esse setor elétrico da matriz energética hidráulica, ele é mais orgânico, porque ele tem uma história muito mais profunda no nosso Brasil. Quando você vê a política do álcool, por exemplo, da produção do álcool, ela começou aqui e depois fracassou, né? Fracassou redondamente, depois foi retomada. E aí, você tem um carro bicombustível, você fica sempre em dúvida, né? Será que a política do álcool vai se manter? Né? O álcool hoje, novamente, está num preço que não já está tão competitivo em relação à gasolina. A empresa que foi mais beneficiada com o regime de concessão foi a Petrobras. Não temos a menor dúvida disso. Sim. E a empresa que vai ser mais beneficiada com o regime de partilha será a Petrobras. A Petrobras vai se tornar a dona do produto. A quinta maior empresa de energia do mundo. E isso é uma vantagem brasileira. As empresas têm muita flexibilidade de adaptar-se ao ambiente econômico que o Estado está colocando. Então, o que eu estou querendo dizer? Aquilo que o Edmar estava dizendo. A capacidade do Estado de fazer valer um interesse público, e é complicado, como é que você articula os agentes, isso ele já falou com clareza, existe e é real. Não necessariamente isso não precisa que isso vá de encontro ao interesse imediato da empresa. Pode até ser contra, mas ela vai se adaptar e vai encontrar uma maneira de ganhar dinheiro ali dentro de alguma maneira. A Petrobras é petróleo, mas a Brás não é à toa, ela é uma empresa estatal, certo? E ela não desapareceu como outras empresas estatais de petróleo desapareceram nos anos 80 e 90 porque o Estado manteve. Se a Petrobras não tivesse sido mantida como estatal, ela teria desaparecido. E essa é uma vantagem competitiva hoje brasileira, do ponto de vista tecnológico, financeiro. Então, essa coisa de o lado público e o lado privado da história, eles não necessariamente são antitéticos. Agora, isso que o Edmar estava falando é fundamental. Nós vamos ter uma série de novos atores nesse mercado, trabalhando sobre uma estrutura completamente nova, com novos atores. O que eu acho que tem uma grande vantagem, para concluir minha intervenção, é o seguinte: do ponto de vista das receitas, do controle sobre a produção, do impacto fiscal, a lei que está aí é muito boa. Ela gera um quadro geral para os atores operarem, que eu acho que defende o resto do país macroeconomicamente desse tsunami de petróleo e de gás que vem aí, que é um tsunami mesmo. E não deixa, não vai deixar, não é que ela não deixa, mas ela previne um pouco a desorganização que isso possa gerar, que isso acontece, certo? E a desorganização, ou seja, a não coordenação, é a pior coisa possível. Então, a primeira parte que eu acho fundamental, que é como é que os legisladores operam, isso está mais ou menos colocado. Uns gostam mais, outros gostam menos, não tem importância. Agora, o próximo isso é da democracia. Exatamente. Agora, o fundamental agora é o seguinte, é como é que a gente vai botar esse bicho para frente, articular isso e buscar tirar o melhor proveito dessa riqueza que está vindo, que eu acho que ainda está muito baixo. Você falou uma coisa lá no iniciozinho que eu queria recuperar, até para a gente chamar um pouco para os desafios do Estado do Rio, né? Que concentra isso. A Petrobras está estabelecida aqui, a gente tem muitos postos aí, enfim, e estamos impactados também pela questão, toda a discussão dos royalties, e os municípios, enfim, naquele perde-perde, ainda não chegou numa equação de ganha-ganha. Então, puxando assim para o desafio desse ente, que eu acho que se inclui aí, dentre os entes todos que vão estar atuando nessa questão, que é o Estado do Rio de Janeiro. O orçamento do Estado, na última década, cresceu assustadoramente. Nós estamos com um orçamento do Estado de 54,4 bilhões. Esse crescimento brutal se deve pela inserção no orçamento dos royalties e participação especial, que estão sempre na ordem, dependendo do preço do barril, a variação do dólar, mas na ordem de 6 bilhões de reais por ano, só o do Estado, né? Se a gente for colocar aí o que vai para a União. Ora, então qual é o grande desafio? É que o nosso parque tecnológico se desenvolva, tenha diversidade para ofertar esses produtos para a indústria petrolífera e para a indústria do gás, né? Esse que é o grande desafio nosso, porque se esse parque industrial se ampliar, nós vamos gerar mais emprego, nós vamos gerar mais renda,
nós vamos gerar mais ICMS e vamos ficar menos dependentes do royalties de participação especial. E vamos colocar esses produtos no mercado para outros estados da federação, como o Espírito Santo, como São Paulo, como o Sergipe, como a Bahia, etc., que também são estados, guardadas as devidas proporções, também petrolíferos. Né? Então, eu acho que essa que é a questão. A gente tem que apostar na indústria naval, como já está apostando, mas apostar mais nos polos metais mecânicos. Como e adensar essa cadeia de fornecedores, né? Porque, na verdade, tudo isso demanda também essa saída. Né? O que a gente gostaria é que a nossa arrecadação de ICMS, principalmente derivada da indústria, crescesse pelo menos no mesmo ritmo que está crescendo, que está se expandindo a indústria petrolífera. Deixa eu só dizer, uma preocupação que a gente tem lá no banco, não é só minha não, é que a cadeia de bens e serviços para a indústria do petróleo no Brasil é muito fraca. Sempre foi, não é uma novidade. Você tem grandes polos de excelência, mas ela como cadeia, as empresas são muito frágeis. Então, o que eu acho? O tamanho, a dimensão do investimento que está aí, ele gera uma enorme oportunidade, mas é de uma vez para sempre. Se você perdeu aquilo, você perdeu, uma geração perdeu. O que a gente tem de vantagem? Hoje, o Brasil está vivendo uma situação de baixíssimo desemprego. Precisa. Então, o poder público, do meu ponto de vista, tem que, e a Petrobras também, aí eu acho que é do interesse mútuo, mais tecnologia, pegar essas empresas estrangeiras que estão aí, trazer seus centros de tecnologia, pegar essas empresas que estão externas, que produzem no Brasil, e eventualmente trazê-las para o Brasil, torná-las brasileiras, botá-las para abrir capital no Brasil, dinamizar no Rio de Janeiro o que você puder do ponto de vista de prestação de serviços, de coisas. Quer dizer, tem uma enorme oportunidade de coisas. A agenda, do meu ponto de vista, é enorme, quilométrica. E eu acho que a nossa experiência dos últimos 10 anos, a gente aproveitou muito pouco talvez seja um exagero, mas muito pouco relativamente ao potencial, e se continuar nesse grau, certamente nessa velocidade, a gente tem que acelerar, é isso. O Rio de Janeiro certamente é o estado que está melhor posicionado para se beneficiar da indústria do petróleo. Né? Aqui estão as empresas, aqui está o pouco de tecnologia que se desenvolve no Brasil na área de petróleo e gás, ocorre no Rio de Janeiro, esse desenvolvimento. Quer dizer, então, se o Brasil dar condições para a indústria de fornecedores se desenvolver, ela vai se desenvolver em grande parte no Rio de Janeiro. Né? Agora, eu acho que uma parte desse problema, do equacionamento dessa questão, ela escapa do estado do Rio de Janeiro, que é a questão da competitividade da indústria em geral. Né? Eu acho que sem atacar problemas mais estruturais, que envolvem a questão tributária, por exemplo, né? Isso já está há anos identificado aí por vários estudos, né? Entre os entraves para o desenvolvimento da cadeia de fornecedores no Brasil é a questão tributária, a questão da complexidade do nosso sistema tributário, para citar um dos problemas. Né? E eu acho que o Estado do Rio de Janeiro tem o dever de capitanear essa discussão, de buscar... Você veio para a área tributária. Como é que você pode imaginar o Estado do Rio de Janeiro ser campeão brasileiro de alíquota de ICMS em cima de energia e telecomunicações? São 25% de alíquota, mais 5% de Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Cobramos 30%, né, de ICMS em cima da produção de energia e nas telecomunicações, que são base para o processo produtivo industrial. Então, sem insumo produtivo. Então, veja você, isso já é... Agora, o Edmar está falando uma coisa, deixa eu só especificar. Hoje o produto importado entra no Brasil, não paga imposto nenhum. O nacional paga. Se eu vender um componente brasileiro para a indústria do petróleo, eu vou pagar imposto. Se eu trouxer lá de fora, não pago. Então há uma assimetria, há um desincentivo à produção da cadeia. Do ponto de vista fiscal, claro, a gente pode debater o tamanho, se é mais, menos, etc., mas não temos a menor dúvida. Quer dizer, numa situação cambial como taxa de câmbio que a gente enfrenta e vai enfrentar ainda durante muito tempo, local. Entendeu? Vai vir mais petróleo lá na frente, isso só vai trazer mais problemas. Então, é um problema que a gente não pode adiar, aquilo que eu estou dizendo.
tem que fazer mais e tem que fazer agora. E é do interesse Então, do Rio de Janeiro em particular, encaminhar isso. Então eu acho que exatamente. ele tem que instigar essa discussão, né? Temos eu a acho que é um oportunidade desafio agora. aí para a gente estender, não só por programas, mas por ações aí nos próximos anos. Bem, nosso tempo acabou. Obrigada, Edmar. Obrigada, deputado. Obrigada, Hernani. Obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br e pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.